Olá, boa tarde, amigos e amigas. Globo Esporte na área, véspera de feriado. Eu conto com a sua participação. Mande mensagem para a gente pelo QR Code que aparece aí na sua tela ou mande mensagem para o número 99943-0001. Lembrando que hoje temos um convidado especial, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes. E aí você pode mandar a sua pergunta. Nós começamos falando de basquete, porque a seleção brasileira masculina vai disputar esta semana 2 jogos em Belém pelas eliminatórias da Copa América. A seleção brasileira masculina de basquete chegou a Belém para os 2 desafios pelas eliminatórias da Copa América. Na quinta, enfrenta o Uruguai. No domingo, o jogo é contra o Panamá. São as primeiras partidas após as Olimpíadas de Paris e será um retorno do basquete nacional a Belém. Em fevereiro, a seleção feminina lotou o Mangueirinho durante o pré-olímpico. Na ocasião, a classificação não veio, mas a atmosfera das arquibancadas chamou a atenção. Estive olhando com muita atenção neste pré-olímpico de Belém. Estive observando com muita atenção o pré-olímpico feminino de Belém. Sinto muito que o time não se classificou para os Jogos Olímpicos, mas eu vi um grande ambiente nas arquibancadas. A torcida estava muito quente e agora é a nossa vez e esperamos ser recebidos da mesma maneira dentro de quadra. Antes dos treinos que começam nesta terça, a seleção teve novas baixas. Além do alarmador Didi Lousada, foi confirmado ontem o corte do pivô Lucas Dias com uma lesão no pubis. Reinando Pinheiros e Lucas Atauri do Paulistano foram convocados para suprir as ausências. Por conta dos longos deslocamentos, alguns dos atletas mais experientes e que jogam na Europa não puderam comparecer. Portanto, em Belém, a seleção vai ter uma oportunidade rara de promover uma renovação. Agora vamos com as ajudas de jogadores. Agora vamos contar com jogadores como Jorginho, Elinho, Bruno Caboclo, Mãozinha. Vamos dar muita minutagem aos jogadores jovens para abrir um novo ciclo, para que no próximo verão, na Copa América, ter um núcleo qualificado. Já tenhamos um núcleo bem fijado. E a gente recebe aqui no estúdio do Globo Esporte o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, e o comentarista Carlos Ferreira. Boa tarde, Ferreirinha. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, Márcio, para o programa de hoje, né? A gente tem muitas perguntas em relação a essa temporada, desde que você chegou ao Paysandu. E você chegou nessa pressão. Você tem falado em muitas coletivas aí do trabalho que foi realizado. Depois que a permanência foi garantida, qual foi aquele sentimento que você teve de conseguir dar a volta por cima diante de tantas críticas desde a sua contratação? Olha, esse trabalho no Paysandu acho que foi um dos mais desafiadores da minha carreira, mas também o mais prazeroso. Eu acho que vai ficar marcado por tudo que a gente conseguiu, né? Foi um grande trabalho de todos, cara. Isso faz 2 meses, né? Você começou esse trabalho no Paysandu e você chegou depois de encerradas as contratações. Você conseguiu ali, de lá para cá, desde o jogo contra o Guarani da sua estreia, 55% de aproveitamento. Esse aproveitamento de time que está brigando por acesso agora nessa última rodada. Mas qual foi o principal desafio? Em meio ao desafio que você se referiu, o que foi mais desafiador? Olha, quando a gente chegou no Paysandu, nós encontramos um grupo sem confiança, né? Então nós conseguimos reverter isso, trouxemos de novo a certeza que dentro da Curuzu é a nossa casa, o nosso torcedor entendeu isso e nós conseguimos reverter aquela situação que não ganhava dentro da Curuzu e passamos a ganhar de novo. E o trabalho hoje, nós fizemos um trabalho de G4. Hoje nós estamos a 1 ponto do G4, desde que eu cheguei. Se nós tivéssemos vencido o Novo Horizontino, estaríamos no G4. E se vencemos o Vila Nova, entraremos no G4. Então foi um trabalho realmente muito bom dentro da Série B, que a gente tem que valorizar, cara. Vamos aqui pro telão que tem gente mandando mensagem. O Clóvis Bruno, o nosso técnico do Papão, vai pedir a permanência para a próxima temporada de Esli Garcia e Nicolas. Aproveitando essa pergunta do Clóvis, o Esli Garcia, você já falou sobre a questão dele em campo, né, de que é um jogador que tem que entender um pouco melhor a parte coletiva, mas eu queria entender como é o Esli no dia a dia. E se é um jogador que você
permanecendo no Paysandu, gostaria de ter no elenco? Bom, vamos pela última. Eu permanecendo no Paysandu, com certeza gostaria de tê-lo dentro do Paysandu, porque todo jogador que tem qualidade, a gente tem que ter do lado, em vez de contra, né? Agora, sobre o que eu falei, ele melhorou muito, já o entendimento, os treinamentos dele melhorou, ele não estava acostumado a trabalhar tanto, ele mesmo confidenciou isso para alguns jogadores, que lá ele não trabalhava tanto assim, que ele estava exausto de tanto trabalho. Então, o futebol hoje requer isso, que você participe mais do jogo. Agora, ele dentro daquela faixa ali, no último terço, dentro da área, ele finaliza muito bem e ele realmente é diferenciado. A questão seria ele sem bola, a produtividade dele sem bola, a serviço do sistema, na marcação, essa seria a grande questão para o Wesley. E também a questão da resistência física, né? Porque se ele não foi um atleta construído para isso, ele precisa viver um processo para atingir um nível que lhe permita um jogo inteiro cumprir determinadas funções, né? Perfeito, Ferreira. Você falou tudo que realmente é. Ele precisa participar mais da parte coletiva, marcação, né? Ajudar um pouquinho mais o time, porque ele também não tem essa condição física, pelo menos não tinha, ele está ganhando essa condição física. Por tempos Acredito atrás, que os números no ano tenham melhorado muito, né? E melhorou bastante. E não é coisa que se constrói num curto espaço, demanda um tempo, uma continuidade. É isso aí. E às vezes, né, o torcedor não entende isso. E aí a gente guardava ele num certo tempo que a gente sabia que ele ia aguentar e ali ele ia fazer a diferença. E a gente colocava e ele, com uma estrela que ele tem, ele conseguia, dentro desse tempo aí, fazer realmente a diferença. E o Nicolas? O Clóvis perguntou sobre o Nicolas. Você já falou várias vezes sobre o Nicolas, tem contrato com o Paysandu, é um jogador que com certeza quer ter no elenco, né? O Nicolas é um jogador que eu gosto muito, tive a oportunidade, quando eu estava no Remo, jogar contra, e era sempre um jogador que dava muito trabalho para a gente, para marcá-lo. Realmente ele não estava numa fase que as coisas aconteciam para ele de qualquer jeito, como em outros anos atrás. Mas é um jogador que, se você abrir a boca hoje, vários times gostariam de ter o Nicolas. Então a gente sabemos que isso daí vai passar, então nós temos que mantê-lo aqui, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante. Vamos para o telão, tem mais uma pergunta. O Marcel Ferreira, boa tarde, Bruno. Pergunta para o técnico Márcio Fernandes, quais seus planos, metas e autonomia para contratar jogadores caso seu contrato seja renovado para a temporada 2025? E já deixo para você, Márcio, se essa semana as conversas se intensificaram para uma renovação. Bem, quanto a essa pergunta do Bruno, eu não vou responder, até porque ainda não sou o treinador para o ano que vem. Então, a partir do momento que isso for finalizado, aí sim eu poderia responder essa pergunta, né? E qual foi a outra? Se já teve conversas, já se intensificaram essas conversas para renovação? Conversas a gente sempre tem, mas assim, não definimos nada ainda, não houve assim ainda uma definição também da parte diretiva. A gente tem a certeza que eles têm interesse de ficar, eu também tenho interesse de ficar, mas futebol é uma coisa que é rápido demais, então a gente tem que aproveitar realmente o momento para que a gente possa, né, ficar e ficar satisfeito. Você tem o crédito de um título da Copa Verde, né, e agora desse processo de recuperação do Paysandu dentro do campeonato. O mercado está sempre atento a esses detalhes, né, a esses resultados. O seu futuro hoje se resume ao Paysandu ou você já tem outras possibilidades? Não posso mentir que não houve alguns contatos. Houveram alguns contatos, mas não quis nem abrir conversação quanto a isso. Pedi até que esperassem, se fosse possível, né, porque também, às vezes, o time precisa contratar e fica aberto. Mas se houvesse possibilidade, esperar, porque a prioridade é o Paysandu. Agora, a partir do momento que aí as coisas se encerrarem, aí a gente pode pensar em outra coisa. A gente fala do trabalho que foi feito, o Robinho elogiou, o Quintana elogiou o trabalho que você fez junto com a comissão técnica desde que chegou. O Ferreira perguntou sobre o desafio de salvar o Paysandu, mas o que foi determinante dentro do elenco, dentro do ambiente, dentro do vestiário,
para que o elenco se juntasse junto com a ideia de vocês? Eu quero completar essa pergunta do Bruno sobre gestão de pessoas, que eu acho que é isso que os jogadores, quando falaram, no caso do Robinho, quis se referir. Né? Que você chegou, você não mandou ninguém embora, você manteve o grupo. Então você teve toda uma estratégia ali para primeiro ganhar o grupo e fazer as coisas acontecerem, né? Ferreira, é mais ou menos assim. Porque eu tive que mandar alguns jogadores embora, né? Porque... Foram aqueles dois casos, né? Do Ione Gonzalez e do Casares, foram casos pontuais. Mas eram casos que não estávamos dentro do nosso pensamento. Então, aí eu fui obrigado a falar com a diretoria para que a gente revesse essa situação que era melhor para a gente naquele momento. E o grupo, a partir dali, o grupo se fechou. Claro que os jogadores também ficam, se mandou 2 assim, pode ser o próximo, então os caras começaram a fechar mais e começaram a acreditar mais no trabalho, né? E as coisas começaram a acontecer. Márcio, domingo, dia 24, jogo contra o Vila Nova, o jogo passou para as 4 horas da tarde, horário melhor, né? O que você tem para falar da torcida e uma convocação, claro, para o torcedor? Olha, o nosso torcedor, eu sempre falo isso, né? Ele sempre... a parte diferencial do nosso trabalho, porque é ele que realmente faz com que os nossos jogadores cresçam, busquem algo dentro deles que talvez nem acreditasse que tinham. A gente virou jogos aqui com 10 homens, graças ao nosso torcedor. Então a gente é um dia festivo para o nosso torcedor, mas para a gente é mais um jogo importante dentro do campeonato. A gente espera que o nosso torcedor possa lá superlotar o Mangueirão, né, para bater o recorde de público e nos incentivar para conseguir essa vitória. Obrigado, Márcio. Obrigado, Carlos Ferreira. O conteúdo completo dessa entrevista no ge.globo/PA e daqui a pouco, depois do intervalo, destaque para a seleção brasileira que enfrenta hoje o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Até amanhã.